Cumprimentos e louvor do Senhor Jesus. É um prazer e uma honra estar de volta, né? Na verdade, eu só estou estudando, mas mesmo assim o Senhor se faz presente neste lugar, amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao evangelista Lucas, a nossa bispa e a cada um que nessa noite veio ouvir a palavra do Senhor, amém? Por gentileza, abre sua Bíblia, Lucas, seu capítulo 10, seu versículo 40. Lucas, seu capítulo 10, seu versículo 40. Vou estar lendo. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será lhe tomada. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Nessa noite, a palavra ela vai ser rápida, mas ela também vai ser bem objetiva. Hoje no culto foi falado... Pode se sentar. Isso. Hoje foi falado sobre a questão de Davi. E eu pedi ao Senhor uma confirmação. E uma das coisas que foi ministrado foi sobre a escolha. Só que eu não quero falar sobre Davi, mas eu quero falar sobre essas duas mulheres, Marta e Maria, mas também no mesmo texto entra a história de Jesus. Sobre escolhas. Tem uma coisa que Deus nos deu, foi essa responsabilidade. A responsabilidade de escolher. Nós nascemos e somos criados conforme a educação que os nossos pais tiveram com os seus pais. Então, eles transmitem para nós. Só que quando crescemos, temos algo chamado o poder de escolha. Aparenta-se ser fácil. Aparenta-se ser, vou fazer o que eu quero. Só que, na verdade, não é. A vida em si, a forma em que somos criados para este mundo, requer de nós responsabilidade. Então, nós temos um poder que, aparentemente, ele é muito bom. Só muda que, se tomarmos uma escolha errada, ela influencia em toda a nossa vida. E eu estava pensando esses dias sobre o nosso cotidiano. Como que é a nossa vida cotidiana? E o Senhor, ele ministrou ao meu coração sobre essa passagem, sobre Maria e Marta. Os versículos anteriores vai narrar a história em que Jesus, ele sai de uma cidade. Depois que ele sai dessa cidade, ele vai até essa cidade onde Maria e Marta moram. Só que quando Jesus chega lá, a palavra do Senhor vai dizer que Marta hospeda Jesus na sua casa. Então, querendo ou não, o pensamento de Marta é o quê? Jesus vai entrar na minha casa, então eu vou servi-lo. E é o que acontece. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele entra e Marta vai começar a fazer as suas tarefas de casa. Eu não sei se você sabe, mas antigamente, e eu creio até hoje, tem esse certo costume. Se alguém, por exemplo, vai na sua casa, qual é o seu pensamento? Vou servi-lo um copo de água. Vou levá-lo, talvez, até a cozinha, até um lugar em que se sinta aconchegante, até que ele se sinta à vontade. Talvez eu prepare um pão, um bolo, e antigamente era isso. Você ia até uma casa de alguém, e alguém ia lá e preparava um pão, um bolo, um copo de água para você se sentir à vontade. E hoje em dia não é diferente. Não sei na casa de vocês. Mas, por exemplo, lá na minha casa, quando alguém vai, a gente recebe e pede para a pessoa ir para a cozinha, que lá na cozinha tem uma mesa. Então, lá a gente serve um copo de água, alguma coisa para a pessoa beber. Porque a intenção é com que a pessoa se sinta confortável. E a intenção de Marta é essa. Deixar um ambiente aconchegante para Jesus. Mas quem não vai querer deixar um ambiente aconchegante para Jesus? Imagine chegar na sua casa um convidado muito especial. Uma pessoa que talvez você estivesse esperando ou não. Mas ele chega e você fica feliz com aquilo. Então, qual é a sua reação? Vou preparar o ambiente para ele se sentir à vontade. Porque quando ele for embora, quando alguém perguntar como que ele se sentiu na minha casa, eu quero que ele fale bem. Eu quero que ele fale, ela me serviu um copo de água. Olha, ela me tratou bem. Ela deixou num ambiente aconchegante, num ambiente que eu me sentia à vontade, como se eu estivesse na minha casa. E essa era a intenção de Marta. A intenção de Marta era receber bem Jesus. Só que tem a sua irmã,
que já teve um pensamento totalmente diferente. O pensamento de Maria foi o quê? Jesus entrou em casa, se sentiu à vontade e se sentou. E eu fui para os pés dele. Só que, aparentemente, parece ser mal educada essa reação. Porque a pessoa vai na sua casa e você senta do lado dela e não oferece nada. Parece ser mal educado. Só que não foi qualquer pessoa que foi na casa de Marta e Maria. Não foi qualquer pessoa que Marta hospedou ou convidou para entrar na sua casa. Foi Jesus. E como eu falei, o cenário é de cotidiano. Vai uma pessoa especial na sua casa. Você tem que recebê-la bem. Só que a pergunta que fica em meu coração, e creio que talvez possa ser que esteja no seu, se Jesus for na minha casa, qual vai ser a minha reação? Se Jesus for na sua casa, qual vai ser a forma que você vai tratá-lo? Talvez como Marta, que na verdade não estava errada, porque aquilo era costume de antigamente e até costume de hoje em dia, receber bem a pessoa e deixar o ambiente agradável. Mas a atitude de Maria foi diferente. Foi se entregar e se ajoelhar aos pés de Jesus. Foi ouvir os ensinamentos de Jesus. E como eu falei no começo, sobre o poder da escolha. E eu estava pensando e refletindo bastante sobre a reação de Maria. A reação de Maria é querer ouvir o que Jesus ensina. Só que aquilo começa a incomodar Marta. Quando começa a incomodar Marta, ele vai questionar o mestre. Senhor, será que o Senhor não notou que Maria não te serviu? Será que você não notou que Maria não fez nada pelo Senhor, a não ser se ajoelhar aos seus pés? Só que Jesus, ele repreende Marta. E como eu li aqui, ele vai dizer, porque estás ansiosa e preocupada. Talvez aqui nessa versão é um pouco diferente, mas algumas versões bíblicas falam, porque estás ansiosa e preocupada. E eu fiquei pensando nisso. Querendo ou não, todos nós, uma boa parte aqui, trabalham. Tem os seus afazeres de casa. Mulheres, querendo ou não, quando saem dos seus trabalhos, tem que ir para casa, fazer janta, preparar a casa para estar um ambiente agradável. E depois vir ao culto. Então, querendo ou não, é uma responsabilidade, é um compromisso que a mulher se propôs a fazer. E muitas das vezes ela tem que abrir mão para estar aqui. Não é que isso seja ruim. Só que você tem que pensar o que você prefere. Se é estar aos pés de Jesus ou muitas das vezes abrir mão de estar aos pés dele para fazer as suas coisas. Eu não falo apenas em arrumar a casa como era o cenário ou servir uma pessoa, mas até nas outras escolhas de vida que a gente tem. Por exemplo, como foi falado aqui, eu fiz faculdade. Só que uma coisa eu tive que aprender. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu chorava muito. Porque era o meu sonho, só que eu não estava aqui. Porque eu levo uma vida corriqueira de estar aqui praticamente todos os dias, desde os 13 anos de idade. E eu tive que tomar uma decisão. Só que aí Jesus, ele falou para mim, não é apenas na minha igreja que você deve me adorar, mas é me receber até na sua casa. Não é apenas na igreja que você deve me servir, mas é também na sua casa. E eu falei, Jesus, como eu vou conciliar tudo isso? Aí ele me lembrou dessa passagem. Marta poderia fazer aquilo em outro horário, talvez. Mas ela preferiu fazer no exato momento em que Jesus entrou. E aí Jesus ministrou ao meu coração. Vai ter hora que você vai estudar, mas no seu tempo que você não estiver estudando, não se distrai com outra coisa. Vai me buscar. E Jesus, ele começou a ministrar isso ao meu coração. E aí eu falei, Senhor, mas e as nossas necessidades diárias? A necessidade de Marta naquela hora talvez seria suprir a necessidade de Jesus de se sentir bem. Aí Jesus falou ao meu coração, as suas necessidades eu cuido. Aí eu falei, tá, Senhor, eu sei que o Senhor cuida, mas mostra pra gente que o Senhor cuida de verdade. Em Gênesis, seu capítulo 2, vai narrar a parte em que Deus, ele cria o homem. Ele cria o homem, ele cria o animal, ele cria as aves, e ele dá poder, responsabilidade do homem para cuidar daquilo. Só que Deus, ele percebe uma coisa, o homem, ele está só. Aí eu falei, Senhor, ele estava só, sentindo a sua falta? Ele falou, não, ele não estava sentindo a minha falta, porque eu estava com ele, não era falta de mim. Só que eu sabia que o homem, ele precisava de alguém para ajudá-lo. E aí foi quando eu criei a mulher. Deus, ele sabe as suas necessidades. Ele sabia que talvez no emocional o homem precisaria de alguém. Então Deus foi lá e supriu com uma mulher. Tanto que a Bíblia vai dizer que quando o homem ele cresce, ele tem que sair da sua casa e se ajuntar a outra mulher.
Porque Deus sabe que nós, seres humanos, temos essa necessidade. Deus sabe que nós queremos suprir esse lado emocional. Porque mesmo que você seja casado e você escolheu isso, há uma necessidade dentro de você querendo isso. Se formos ver, Paulo foi um dos homens da Bíblia que não teve esposa. Eu não sei dizer correto se ele sentia vontade, mas pelo menos pela nossa natureza humana, todos nós temos esse desejo. Não é apenas carnal, mas é muitas das vezes emocional que nós queremos um parceiro, uma parceira de vida. Deus, ele sabia dessa necessidade do homem desde lá do jardim. Só que Jesus, ele repete sobre isso. Se você for ver Mateus, seu capítulo 6, versículo 33, Jesus fala sobre a questão de buscar o reino dos céus. Só que anteriormente ele fala, para que seja suprido as necessidades que é de comer, beber e vestir. Jesus, ele sabe da sua necessidade que você tem de comer, de beber e de se vestir. Mas ele quer te mostrar que além dessas necessidades que você deve se preocupar com ele. Marta, como eu falei, poderia arrumar a sua casa, fazer alguma coisa depois. Mas naquele exato momento ela apenas preferiu fazer aquilo. Só que Maria foi diferente. Maria poderia limpar a casa depois ou fazer algo depois, mas ela preferiu naquele momento estar aos pés de Jesus. Só que Jesus, ele também falou comigo algo no meu coração. Como está o seu relacionamento comigo? Marta escolheu outra coisa. Maria escolheu sentar e ouvir os meus ensinamentos. E aí Jesus falou, a sua atitude está sendo como Maria, de sentar e me ouvir? Porque o nosso dia a dia é corriqueiro. Eu falo isso por mim mesmo. Eu acordo, eu tenho que ir para o trabalho, do trabalho eu tenho que ou ir para a igreja ou para a faculdade. E isso é a nossa vida, querendo ou não. Eu achava que não ia ser desse modo. Achava, não, vou ter tempo mais livre para me fazer, sei lá, nada. Assistir um filme, mexer no celular, mas às vezes eu tenho que tirar essas coisas para cumprir com os meus compromissos. Mas eu me propus a cumprir e eu vou cumprir. Só que aí Jesus falou, independente de tudo isso que você faz no seu dia a dia, você tem um relacionamento comigo? Você senta para me ouvir? Algo que foi falado hoje sobre casamento, e eu estou falando novamente, porque mesmo que eu não seja casada, eu reparo muito nos casamentos. Porque eu quero aprender a também não ter um casamento frustrado. Eu quero aprender a não ter um relacionamento em que eu tenha que sofrer para ter. Eu quero ter um relacionamento que Deus, ele me concebeu alguém que me ajude a crescer ministerialmente, espiritualmente, não me matar. E aí eu comecei a reparar não apenas em relacionamentos de casais, mas até de amizades. Eu falei, já que eu não tenho um parceiro, eu tenho amigos. Como é que está o meu relacionamento com os meus amigos? Para mim poder ter uma boa amizade, eu tenho que estar presente. Eu tenho que me importar. Eu tenho que apoiar, eu tenho que ouvir, eu também tenho que ensinar. E aí Jesus falou, tá, e o meu relacionamento contigo? Você está pensando da mesma forma? Será que você senta como Maria sentou para me ouvir? Será que você senta para me escutar? Será que você dá pelo menos importância ao que eu falo contigo? O que eu quero nessa noite te lembrar é sobre o seu relacionamento com Jesus. E o que você está escolhendo. Se é fazer as demais coisas ou ouvir a Jesus. E Jesus vai dar continuidade dizendo, Maria escolheu a boa parte que nunca será tirada. Nunca será tirado. E eu fiquei pensando, Senhor, o que será que nunca será tirado de nós? Aí ele falou, a minha presença. Só que tem dois motivos que tira nós da presença dele. Aí você fala, o diabo, ele pode te influenciar. Mas só tem dois motivos que te tira da presença de Deus. O primeiro, se você blasfemar contra o Espírito Santo, não há perdão. Aí você fala, mas eu peco, mas Jesus, ele ainda nos perdoa. A não ser que você cometa esse tipo de pecado. Mas o segundo, eu acho que é o pior de todos. Nós mesmos podemos nos afastar da presença de Deus. Porque as nossas escolhas influenciam-se muito no nosso futuro. Mesmo que a palavra do Senhor fala para a gente não se preocupar com o amanhã, porque Deus cuida, e se isso está correto. Então devemos nos preocupar com o que fazemos hoje e agora. O que será que temos fazendo hoje e agora? Será que está nos levando mais para perto de Deus ou nos afastando dele? Será que as atitudes que estamos tendo, o modo de falar, o modo de pensar, o modo de agir, está nos levando mais para perto de Deus ou para longe dele? Eu sei que hoje o culto foi sobre adoração. E eu falei, Senhor, para que trazer uma mensagem sobre escolha? Porque escolher não é fácil. Não é fácil, principalmente quando influencia em todas as áreas das nossas vidas.
Principalmente quando nós queremos tomar uma escolha que é boa, só que temos que abrir mão de outras coisas. Só que eu não falo apenas para abrirmos mão dos nossos afazeres de casa para estar aqui. Eu falo pela questão de abrirmos mão de coisas que nos afastam de Deus, até dentro da nossa casa. O cenário era dentro de um lar. Só que eu trago tanto para a igreja, fisicamente, como também para casa. Será que dentro da nossa casa temos escolhido sentar e ouvir a Jesus? Será que dentro do nosso lar temos querendo levar a palavra do Senhor? Eu sei que até às vezes eu falo por mim mesma, é difícil ouvir às vezes uma palavra quando ela vem para nos confrontar. Escolha Deus ou escolha as suas coisas. Porque pesa, querendo ou não, as nossas atitudes. Pesa os nossos sonhos. Porque muitas das vezes temos que abrir mão dos nossos sonhos para fazer a vontade de Deus. E parece que aos nossos olhos não tem recompensa. Parece que não tem. Só que Jesus, ele falou para mim assim: do que adianta? Até a própria Bíblia fala sobre isso. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu não falo apenas de perder da questão de ir para o inferno, mas até aqui mesmo na terra. Do que adianta vivermos uma vida em que a liberdade é liberal e eu faço tudo o que eu quiser, se nós, por dentro, a nossa alma e o nosso espírito sente falta de algo. E às vezes a gente acha que suprir com as outras coisas vai satisfazer, mas não vai. Deus, quando Ele criou o homem, Ele soprou sobre suas narinas um ar que vinha dele. Ele colocou sobre o homem um espírito que também veio dele. Então, o que tem dentro de nós é de Deus. É de um Criador. Então, não há qualquer outra coisa que possa suprir a falta que esse espírito sente, a não ser de Deus. Deus, Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E eu falei: Deus, mas na Bíblia a gente não tem nenhuma característica de como que é a sua face, nem de como é o seu corpo. Sabemos que o Senhor é grande, mas o Senhor não tem estatura, o Senhor não tem largura, o Senhor não tem peso, não tem tamanho. E como que eu vou saber que eu sou sua semelhança? E aí foi quando Ele falou: eu estou dentro de você. E já é o suficiente, porque por eu estar dentro de você e me sentir, a sua aparência vai demonstrar que você é meu. Eu sei que cada um aqui tem a sua aparência e talvez eu seja a única pessoa que seja parecida com a outra. Só muda que mesmo assim somos diferentes. Mesmo assim somos diferentes. Só que Jesus falou assim para mim: se você olhar para o olho de cada um que está aqui nessa noite, você pode ver o Espírito Santo dentro dela. Você pode ver a presença de Jesus. E mesmo que a nossa vida aparentemente não seja fácil, porque nós queremos ver milagres, maravilhas, promessas sendo cumpridas. Quem não quer ver um familiar que está afastado aos pés de Jesus? Queremos ver a maior glória de todas, que é a volta de Jesus. Só que para que tudo isso se cumpra e seja a melhor coisa, temos que ter aqui na terra um relacionamento com Jesus. Não vai ser tirado de você, nunca, a não ser que você queira a presença de Jesus. Tomar escolhas difíceis é mais difícil ainda. Só que hoje Jesus, Ele te dá duas opções. Ou você faz igual a Marta, que quando eu estava presente preferiu fazer qualquer outra coisa, ou você faz como Maria, que preferiu me ouvir. Nas minhas orações eu sempre falo assim: Senhor, todas as vezes que eu tiver oportunidade de ouvir falar sobre Jesus, que eu possa aproveitar. No meu trabalho há uma coisa muito engraçada. Tem dia que eu fico até rindo disso. Tem um rapaz lá que é recém-convertido. E ele tem muitas dúvidas sobre a Bíblia. Aí ele descobriu que eu já li a Bíblia toda. Aí ele acha que eu sei da Bíblia toda. E aí ele pergunta, só que eu não sei tudo. Então a gente vai estudar pelo nosso conhecimento, ou às vezes até pelo Google, ou a gente pergunta para a tia Lena. E a gente traz vários questionamentos sobre Jesus. E aquilo no começo eu ficava meio assim, que eu falo assim: como uma pessoa que mal me conhece vai perguntar de Jesus para mim? Vendo que eu também não sei tudo. Só que isso começou a despertar em mim algo. Se você der atenção ao que ele está te perguntando, através dele eu também vou falar com você. E quantas das vezes eu saí do meu trabalho feliz, porque através da boca dessa pessoa que trabalha lá falou comigo. Então, todas as oportunidades de verdade que você tiver para ouvir sobre falar de Jesus, escute.
Talvez a minha aparência sentado ali é que eu não estou prestando atenção em nada. É porque eu já tentei ser mais elétrica ou me mexer mais, mas eu não consigo. Então eu aprendi a ficar sentada ali escutando tudo que é falado aqui em cima. Lógico, nem tudo talvez eu pegue para mim, porque tem algumas coisas que não é para mim. Mas quando fala sobre Jesus, e mesmo que não seja para mim, eu pego, porque talvez no futuro seja para mim. E o que eu quero te trazer nessa noite é que você tem esse poder de escolha. Parece que o livre-arbítrio é fácil. É até fácil falar que você tem livre-arbítrio. Só que o difícil é escolher com o que você vai fazer com essa liberdade. Se você vai fazer qualquer outra coisa ou se você vai seguir a Jesus. Porque não é fácil para ninguém. Eu achava que as coisas seriam mais fáceis quando eu crescesse. Eu achava porque eu teria o apoio dos meus pais, o apoio das outras pessoas que estão ao meu redor, as coisas seriam mais fáceis. Mas até que Jesus falou para mim, você tem a escolha de me servir. A sua mãe te criou no caminho, mas agora o poder está nas suas mãos. A responsabilidade que ela tinha, ela não tem mais. Ela fez até o máximo que ela podia, mas agora é a sua vez. E nessa noite é isso que eu quero te lembrar. Você tem o poder de escolher estar na presença de Jesus. Então não perca essa oportunidade de escolher estar aos pés de Jesus. Parece que às vezes Jesus ele não nos escuta, ou que as nossas preocupações, parece que Deus ele não está nem aí. Mas não. A palavra do Senhor vai dizer que nós não devemos ficar preocupados, principalmente com o dia da manhã, porque mal sabemos se irá acontecer ou não. Mas se nós aprendemos a confiar em Deus, a ter um relacionamento de uma forma tão profunda, que Ele fala até se possível o que vai acontecer no dia de amanhã, só podemos descansar, porque sabemos que o dia da manhã, mesmo que você acorde atrasado, mesmo que as coisas parecem que nada vai dar certo, mas Jesus ele está lá do seu lado. Ao seu lado em todos os momentos, te ouvindo, mas querendo também falar com você. Quando você tiver uma oportunidade de ler a Bíblia, leia. Às vezes parece ser chato pela questão de você ver que é um livro muito grande. Só que tenta começar a olhar por outra ótica. Foi falado sobre ótica aqui nessa noite. Então tenta olhar por outra ótica. Eu comecei a olhar a Bíblia falando assim, tá, eu quero conhecer quem é esse Deus, que todo mundo fala, que não tem característica, que é invisível, então eu vou ler sobre ele. Porque mesmo que eu não consiga imaginar como ele é, pelo menos eu sei o que ele faz. Pelo menos eu sei o que ele é. Até a oração também, porque às vezes parece ser chato meio que orar assim. Não pela questão, eu acredito que achamos que é chato pela questão de acharmos que é um cronograma. Você tem que ler, orar sobre algo. Mas aí eu comecei a falar assim, e se eu orar desabafando? Falando que tudo que eu queria falar para outra pessoa, mas se eu falar para o Senhor. E aí o Espírito Santo ele começou a me ensinar a orar. Porque eu comecei a orar falando qualquer coisa. Porque eu falei, parece que é chato, é um cronograma, ou é uma forma certinha de orar, ou parece que não tem importância. Mas aí Jesus começou a falar, se você orar, o Espírito Santo ele vai te ajudando. E você vai começar a aprender a orar. Sobre o jejum, parece ser coisa até sacrificial. Só que eu falei, Senhor, para matar a carne, para matar os desejos carnais que nós temos, os pensamentos ruins, temos que fazer um propósito de não alimentar ela. Então, se também a carne em si, a comida influencia de alguma forma, mas age muito mais no lado espiritual, então eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão. Mas agora, se a gente começar a olhar para Jesus com o ato de um relacionamento a dois, nós começamos a ter outra ótica de fazer as coisas para Ele. Porque não é apenas fazer a obra para Jesus, é vir no culto, abrir um culto, ou ficar numa porta, ou interceder para uma pessoa, ou até evangelizar ou tocar. Ter um relacionamento com Jesus é querer ter Ele contato tete a tete, como se fosse até uma pessoa que você fosse casada. Você tem um compromisso de dar satisfação, você tem um compromisso de chegar no horário, se Ele mandar você chegar no horário. Se você começar a levar Jesus de verdade como seu noivo, você vai querer agradá-lo de qualquer jeito. Eu não tenho um parceiro de vida, mas eu comecei a olhar Jesus como se fosse o meu. E Ele vai ser o meu parceiro de vida para o resto da vida. Pode as pessoas nos abandonar, como nós sempre escutamos isso. Só que, mesmo que pareça ser, você ouvir isso e falar assim, mas todo mundo vai me abandonar e eu vou ficar bem e tal, essas coisas assim. Só muda que as pessoas não te abandonam porque elas simplesmente não estão nem aí para você. É porque ela tem outro propósito para cumprir. E muitas das vezes ela tem que deixar você de lado porque senão possa ser que vocês juntos atrapalhem o propósito um do outro.
Só que, independente se as pessoas nos deixam ou não, porque é melhor ainda que elas não nos deixem, Jesus, ele sempre vai estar conosco. E é isso que eu quero te falar. Você tem o poder de escolher ter um relacionamento firme com Jesus ou escolher outras coisas. Eu não quero que você negligencie os seus compromissos, eu não quero. Mas ter um relacionamento com pessoas não é apenas você abrir mão das suas coisas, mas querer levar ela para a sua vida, para tudo. Tudo que você for fazer, leve a Jesus. Tudo que você for fazer, leve Jesus para fazer com você. Não deixe ele de lado. Eu na faculdade, na hora do lanche que tem lá, uns 20 minutos de intervalo, eu não sou muito de comer e também não saio muito com os pessoal lá da classe. Então, lá eu pegava uma Bíblia, ia ler um livro, porque eu queria ter um momento com Jesus e eu queria que ele estivesse lá comigo. Eu queria que ele estudasse junto comigo. Eu lembro que quando eu estava tirando a carteira de habilitação de moto, de carro, a de moto, que eu morria de medo, eu falava: Jesus, senta aí atrás e dirige comigo. Porque se eu cair, o Senhor cai junto, mas pelo menos eu não me machuco. O de carro, eu falava: Senhor, que esse senhorzinho que está ao meu lado não veja os meus erros, mas que passe desapercebido. E pior que passou mesmo. Mas Jesus estava comigo, porque eu falei: Senhor, do que adianta eu querer viver minha vida que o Senhor não está presente? Eu quero não apenas falar com o Senhor, mas eu quero te ouvir. Então esteja presente comigo. Esteja presente comigo em tudo, Jesus. Em tudo. No meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa, quando eu for dormir, quando eu for acordar, quando eu for comer. Esteja comigo em tudo que eu faço. E nessa noite é isso que eu quero te falar. Queira Jesus em tudo na sua vida. Vai sair, fala: Jesus, vai comigo. Vai dormir, Jesus, dorme comigo. Vai comer, Jesus, come comigo. Queira Jesus com você. Porque nós, querendo ou não, só estamos aqui não apenas porque gostamos das pessoas, mas o principal objetivo é buscar a Jesus. E nessa noite nós queremos aprender a como buscá-lo. Então convida ele para tudo que você for fazer. Essa é a lição que eu quero te deixar nessa noite. Convide Jesus para tudo que você for fazer. Para tudo mesmo. Faça como Marta. Se Jesus vier ao seu encontro, vai ao encontro de Jesus. Deixa tudo, mas vai ao encontro de Jesus. E você, eu tenho total certeza, você não vai se decepcionar com Jesus. Nunca. Mesmo que ele peça para você abrir mão de certas coisas, com toda certeza, ele vai te recompensar. Porque não há melhor lugar, não há melhor coisa nesse mundo, a não ser estar aos pés de Jesus. A não ser receber e escolher a boa parte, como Maria fez. Talvez você já tenha ouvido sobre essa mensagem. Talvez você já tenha visto eu ministrar. Só muda que nessa noite é isso que eu quero te lembrar. Esteja com Jesus. Queira Jesus. Esteja no relacionamento com Ele. Ele não apenas vai fazer milagres e maravilhas para você poder ver, se alegrar, se sentir bem. Mas Ele vai estar ao seu lado, falando ao seu ouvido quando as coisas não estiverem fáceis. Estará ao seu lado te orientando para onde ir, tomar boas escolhas, para você ter um futuro brilhante, onde Jesus esteja nele. É Jesus que tem que estar conosco. E nessa noite eu peço, por gentileza, que você se coloque de pé. Eu quero fazer uma... Eu quero fazer uma oração. Só que eu aprendi uma forma diferente de orar. Não é muito diferente, mas é que a gente não tem costume de fazer dessa forma. Como os soldadinhos, eles têm um pouco de dificuldade de orar. Então, o que eu fazia? Eu falava e eles repetiam, para confirmar. Então, nessa noite é isso. Eu vou falar e você vai repetir. Amém? Mas, como eu falei com eles, feche os olhos para que o Espírito Santo ele ministre ao seu coração. Aí você repete comigo. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua graça estar conosco. Que eu possa sair daqui alimentado e cheio do Espírito Santo. Que eu possa guardar essa palavra no meu coração e praticá-la. Que o Senhor esteja comigo em tudo que eu faça. Que a minha escolha seja seguir, ter um relacionamento com Jesus. Que o Espírito Santo esteja conosco para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.